que é botar na conta da criatividade, tá? Então a galera fala, pô, é legal, mas eu não sou criativo, eu não consigo inventar essas coisas, tá? Eu nasci sem criatividade. Pode parecer pesado o que eu vou falar para vocês agora, mas se você não se considera uma pessoa criativa, a culpa é tua, tá? Porque criatividade não é uma característica que você nasce com ela. Você desenvolve, você aprende criatividade e você desaprende criatividade também, tá? Então você pode perder a sua criatividade. Parece estranho, mas acontece. Tem um experimento, esse experimento eu tirei num livro que se chama Breakpoint and Beyond, Mastering the Future Today, tá? É de um casal, que é o Jorge e a Beth, e eles fizeram um experimento com 1.000 crianças, tá? E como é que foi esse experimento? Então eles pegaram essas 1.000 crianças, tá? E apresentaram clipes de papel. E pediram para elas listarem o que se pode fazer com um clipe de papel, tá? Eles estipularam lá um número, eu não lembro exatamente qual que era esse número, mas eles estipularam um número mínimo de opções que a criança podia dar para ser considerada como um pensamento genial, tá? Então eu vou fazer aqui um exemplo rápido para vocês, só para vocês entenderem. Então eu posso usar um clipe de papel para prender papel, posso usar de repente como um chaveiro, posso usar para prender, sei lá, um botão de uma calça jeans que está abrindo, posso usar para arrombar um cadeado, enfim, e assim por diante. Então eles pediram para as crianças fazerem isso, irem listando tudo que viesse na mente deles. Então toda essa criatividade que elas teriam. E eles fizeram o mesmo experimento por 10 anos. Olha só que legal. Então eles pegaram um grupo de crianças com 5 anos. Depois, quando essas mesmas crianças estavam com 10 anos, eles refizeram o mesmo experimento, tá? A mesma coisa, clipe de papel, tudo igual. E quando as crianças estavam com 15 anos, eles fizeram o experimento de novo. E olha só que interessante. Quando as crianças estavam com 5 anos, 98% das crianças fizeram um número de sugestões que passava do limite que eles tinham colocado para um pensamento genial. Ou seja, 98% das crianças conseguia ter uma criatividade muito grande para falar o que fazer. Quando eles pegaram essas mesmas crianças com 10 anos, o número caiu de 98% para 30%. E depois, com 15 anos, caiu para 12%. Gente, são as mesmas crianças, tá? Só que com 5 anos, elas tinham uma criatividade muito maior do que com 15 anos. E aí, a partir disso, eles fazem essa discussão de que, sim, criatividade pode ser desaprendida, tá? É claro que isso fala muito sobre o sistema de ensino formal, né? Não é um estudo que aconteceu no Brasil, se não me engano foi nos Estados Unidos, mas ainda assim reflete, né, um pouco de como as escolas podem matar um pouco da criatividade. Mas também tem o componente dos próprios alunos, né? Então, assim, se você pratica criatividade, você vai ser criativo. Tá? Pode ser que você não seja um Salvador Dalí, como eu coloquei no slide anterior, mas você vai ser mais criativo, você vai conseguir criar, você vai conseguir ter ideias. Tá? Esse é um experimento que eu acho muito legal, muito, muito interessante para comentar. Como é que você pode fazer para ser criativo? E aí ter ideias para jogos e tudo mais. Criatividade, e agora eu vou dar a minha opinião, tá, professor Sam, ela é como musculação. Tá? Você não fica musculoso lendo livros sobre musculação. Então tem um monte de livro aí, vendendo livros sobre criatividade, eu nunca li nenhum. Então eu não posso dizer para vocês se funciona ou não. Mas o que eu digo para vocês é que a criatividade vem muito da bagagem que você traz. Então, assim, eu leio muito, por exemplo, ficção científica, tá? E aí quando eu tenho alguma aula para dar, eu resgato uma história de um livro, de outro livro, misturo história de livros, assisto série, assisto filme pra caramba, tá? Sempre vou nos lugares que as pessoas me convidam, então, assim, eu caio em algumas ciladas de vez em quando. Então, se a pessoa fala, vamos numa quermesse, vou. Eu nem frequento a igreja. A minha esposa, por exemplo, um tempo atrás, ela estava querendo aprender a fazer tricô, porque ela é boa de trabalhos manuais, aí ela consegue fazer umas coisas bem bonitinhas, ela queria aprender. E ela estava com vergonha de ir lá aqui perto da nossa casa tem um lugar que ensina, né? E eu falei, bom, eu vou lá fazer aula de tricô com você.
E foi uma cena bem engraçada, porque era minha esposa, e eu, né, tipo, gordão, barbudão, e um monte de senhorinha fazendo tricô junto, né? Óbvio que eu não consegui fazer nada, porque eu não tenho habilidade manual nenhuma, mas foi uma experiência interessante. Então, vivam, colecionem experiências. Isso ajuda muito a você conseguir criar coisas novas, porque a criação, ela está muito ligada, na verdade, com você reaproveitar coisas que você já conhece em um novo contexto. Então, a criatividade não deve ser uma desculpa para você não trabalhar aulas mais inovadoras. Eu não estou nem falando do Game-Based Learning, falando qualquer aula inovadora, tá? Em qualquer metodologia ativa, com qualquer coisa.